se eu rompo com um projeto ocidental moderno, eu vou explicar que modelo de pensamento ocidental moderno a Lugoni está se referindo, eu, de certa maneira, isso é uma provocação, eu vou provocar também um rompimento com um feminismo tal qual ele foi narrado até os dias de hoje, em ondas, né? Em ondas que são como se nós estivéssemos num processo, né, de progresso, né? Nós estamos saindo de um estado de submissão patriarcal e através das conquistas estamos ganhando uma visibilidade que nos dá mais espaço dentro da sociedade. Seria essa narrativa moderna, essa narrativa que usa a categoria do progresso e usar essa narrativa das ondas é a narrativa que o feminismo, de uma maneira geral, adota como se fossem etapas. Então, nós estaríamos agora numa nova etapa, que é o feminismo descolonial, ou todos os feminismos que são feminismos não hegemônicos, ou feminismos cujas identidades haviam sido invisibilizadas e silenciadas na segunda onda, que teria sido um feminismo muito branco, que não deu espaço para a expressão das dissidências sexuais, dos corpos racializados, do feminismo negro, do feminismo queer, do feminismo decolonial ou descolonial. Então, todas aquelas identidades subalternizadas por um feminismo universalizado, um feminismo cujas feministas se diziam porta-vozes das necessidades e expressões de todas as mulheres, inclusive todas essas que não eram visibilizadas, isso se romperia com a nova onda, a quarta onda, que é onde esses femininos que haviam sido subalternizados, né, e colocados dentro de um espaço de não visibilização, eles reivindicam falar em nome de si mesmo, né? Falar a partir da sua própria subjetividade, da sua própria experiência e da sua própria história, que não é essa história dessas pautas, por exemplo, específicas, que teriam sido as pautas do feminismo da segunda onda, né, marcadamente ligado a questões que nós identificamos mais como questões típicas de um feminismo liberal, porque reivindicava-se mais o controle, a possibilidade de um acesso ao controle da sua própria sexualidade, né, uma autonomia em relação a isso, uma questão de paridade salarial, temas que foram pautadas nessa segunda onda, que diziam respeito claramente a um universo de mulheres que não eram as mulheres trabalhadoras, não eram as mulheres que viviam a questão do racismo, não eram as mulheres que viviam a questão da homofobia, eram mulheres heterossexuais, brancas, classe média, e que não queriam problematizar essa questão do que é ser mulher. E toda a complexidade que isso envolve. Porque talvez achassem que, estrategicamente, em termos de representação, era melhor falar como se pudessem falar de um feminismo universal. Isso foi uma estratégia que
conteve muita gente durante um período, mas isso é claramente que não seria possível durante um largo período, né? Você vai ter essa fala da Lugones, sobre a qual eu gostaria de conversar com vocês bastante hoje, né? Ela vai falar, chama a análise da opressão de gênero racializada capitalista de colonialidade de gênero. Chama a possibilidade de superar a colonialidade de gênero de feminismo descolonial. Essa frase está no texto do Rumo ao Feminismo Descolonial, foi publicado na revista Estudos Feministas, 2014, se eu não me engano. Então, essa é a questão central, né, do tema da colonialidade de gênero, né, e a gente vai discutir a proposta de superação disso, que significa o feminismo descolonial. Opressão de gênero racializada capitalista é a questão da colonialidade de gênero. É muito importante entender por que eu digo que o pensamento da Lugones ele é extremamente provocador e, para muitas, isso causa até um certa, digamos assim, eu diria uma certa constrangimento, talvez, porque o que ela questiona é o uso que o feminismo branco, esse basicamente da segunda onda, chamada segunda onda, faz da categoria de gênero, adotando uma ideia de que essa categoria, que é a categoria da opressão patriarcal, né, a categoria de gênero como sendo aquela que reflete a opressão patriarcal, como se ela pudesse ser fragmentada e separada das outras categorias, né? A de raça, a de sexo, a de classe. De certa maneira, essa fragmentação, esse uso de uma opressão como se ela pudesse ser uma opressão superior às outras, ou que explica melhor a condição de todos, ela é um reflexo da adoção por parte do feminismo hegemônico, né, de matriz ocidental, eurocêntrica, norte-americana, dessa tradição moderna de pensamento. Né? É sobre isso que a Lugones faz a denúncia. Ela diz assim, é muito, de certa forma, é cômodo você falar que todas as mulheres no mundo sofrem um tipo de opressão de gênero por serem mulheres, que é fruto de um patriarcado da sociedade que impede que as mulheres, independente das suas origens e raça, sejam reconhecidas enquanto pessoas com igualdade de direitos. Com essa universalização do conceito de gênero, e como se a opressão fosse única do patriarcado, você acaba adotando um discurso que fragmenta a opressão, e ao fragmentar a opressão, silencia e invisibiliza todas as questões conexas que estão ligadas a esse patriarcado. Porque esse patriarcado, ele não é só misógino, ele não é só sexista, isso é uma face dele. É um patriarcado que é
na sua origem, capitalista e é racista. Né? E quando eu digo capitalista, eu estou dizendo também classista. Né? É um patriarcado que serve aos interesses, digamos, do burguês branco, proprietário de terra, ou, nos nossos dias, proprietário, dono do capital e proprietário dos meios de produção, que explora e que ganha, lucra com a exploração do trabalhador e da trabalhadora. Então, é esse capitalismo que parece, e essa relação com a empresa capitalista, que parece que o feminismo, desde a sufragista até a segunda onda, não questionaram, pelo menos não quiseram pôr em xeque, por talvez, eu não estou dizendo que seja feito de má fé, mas por um não entendimento da importância de se mudar essas ferramentas, de observar a realidade de uma maneira que não seja aquela de uma matriz moderna, porque essa matriz moderna ela é uma matriz que foi usada como modelo de dominação colonial. Então, essa conexão, ela só seria possível se as feministas da primeira e da segunda onda tivessem dispostas a fazer, junto com os intelectuais e as intelectuais latino-americanas, o que a gente chama de giro decolonial. Esse giro decolonial, essa virada decolonial, permite ver as conexões que existem entre o capitalismo, né, o colonialismo e o racismo. E o quanto essa relação ela está ligada, né, a uma racionalidade, que é um modelo de racionalidade de matriz europeia, e que serviu, né, isso quem fala muito, e é um autor ao qual a Lugoni se utiliza, é o Aníbal Quijano. Ele fala da colonialidade do poder e da modernidade, como dois eixos, né, duas bases do primeiro processo do capitalismo global, né, mundial, que inicia-se com a colonização europeia no continente latino-americano. O início da colonização, a primeira colonização do século XVI no Brasil e na América, quando se inicia no final do século XV e virado do século XVI, a descoberta, chamada descoberta da América, e você tem a empresa colonial invadindo esse território, invadindo esse continente, inicia-se um processo único no mundo, que é o capitalismo globalizado. Você vai dizer, mas não tem indústria, não tem fábrica. Ali se dá aquilo que o Marx chama de acumulação primitiva, vai se dar o início da acumulação primitiva do capital, enfim, todas as consequências que vocês já conhecem. Então, não dá para dissociar o que aconteceu nesse continente da história do capitalismo. Elas estão conexas, elas estão ligadas, né? E o que o Quijano, todo o grupo, né, da modernidade e colonialidade, que são intelectuais latino-americanos, dizem, é que os dois eixos fundamentais dessa empresa capitalista global, né, de um poder mundial, hoje a gente vê essa fase nova da globalização, que é uma fase ainda do capitalismo, os dois eixos fundamentais, eles vão ser, né, por um lado, o que ele chama de colonialidade do poder,
que é calcado na ideia da raça, da classificação da população mundial em termos raciais, e, por outro, da modernidade, que o Walter Mignolo chama do lado escuro, oculto da modernidade, porque nós que trabalhamos com filosofia, a modernidade ela é, né, o nosso desejo na academia. Não, queremos ser modernos, porque a modernidade ela tirou a humanidade do seu feudalismo, né, tirou do seu obscurantismo. A primeira modernidade, que é a fase do capitalismo exploratório colonial, e mesmo a segunda fase do iluminismo, a gente acha aquilo, né, maravilhoso, só a gente tem dificuldade de entender a proposta decolonial nessa consideração de que a modernidade, né, enquanto modelo de racionalidade, né, enquanto entendimento novo que se dá do que é a natureza, né, e a gente vai falar um pouco sobre o que significa esse pensamento moderno, porque ele é muito importante para o pensamento feminista decolonial, descolonial. Ela está ali trabalhando do lado da colonialidade do poder, que é a questão que o Quijano coloca da racialização dos corpos dos colonizados, né, como isso foi feito pelo colonizador. Então, não tem como não refletir sobre a modernidade. Então, quando o feminismo, no século XX, traz as lutas pela paridade de gênero, pelas questões, reivindicações femininas, feministas, de mulheres, e fragmenta na ideia do ser mulher como sendo uma opressão única ou específica, que só a mulher conhece, independente da sua localidade geográfica, da sua posição de classe, quando ela separa, ela está fazendo uso desse modelo de pensamento moderno, fragmentado, categorial, né? A gente vai ver melhor isso, dicotômico, que serviu de sustentação também, entre outros, ao projeto de exploração de corpos racializados pelo capitalismo e globalizado que se iniciava ali pelo século XVI. É muita coisa. É muita virada que a gente vai, talvez, fazer, caso a gente entenda que isso é uma boa forma, que nos explica melhor o nosso país, a situação que a gente vive. É muito difícil para a gente entender o quanto nós nos livrarmos desse vocabulário moderno, o quanto ele é difícil, porque ele foi o vocabulário com o qual nós fomos educadas a pensar, né? Faz parte da nossa epistemologia do conhecimento. A gente usa esse modelo categorial para fazer as nossas análises, né? Quem trabalha em academia, em universidade, está o tempo todo envolvida com um tipo de modelo de racionalidade, que é esse categorial, fragmentário, dicotômico, que separa, que dilui nesse sentido, separando. E para a gente, se adotarmos uma outra modo de pensar a realidade, né, isso significa que a gente tem que começar a nos desfazer dessa roupagem, desses séculos e séculos de colonização do pensamento, né? E não é fácil. Então, por isso, a gente acaba adotando
certas estratégias que são assim, a gente usa automaticamente. Depois, no final, se der tempo, eu mostro um videozinho de uma participação recente da Lugones numa videoconferência ao lado da Ângela Figueiredo. Está disponível, eu posso passar o link. Mas é interessante que a moça, que é uma historiadora, ela já começa pedindo como você define o feminismo descolonial. O feminismo descolonial seria da quarta onda? Veja, eu estou mostrando isso não para, enfim, para criticá-la pessoalmente, mas mostrar como a gente cai nessas mesmas armadilhas, que é de prender, achando que isso é estratégia de racionalidade apropriada, né, falando como intelectual, defina, né? Aí você já acha que com isso você dá conta de uma coisa que tem uma complexidade e uma multiplicidade que você não vai conseguir prender numa definição, e muito menos dizer que é uma sequência, uma consequência de uma etapa. Por isso a minha provocação, que me parece, se nós seguirmos essa proposta, a gente tem que começar a se desfazer de certos resquícios de achar que tudo tem uma linearidade e um progresso e que nós continuamos dentro de uma mesma perspectiva de, digamos assim, emancipação das mulheres, que foi iniciada lá pelas sufragistas e que nós agora estamos continuando na quarta etapa do feminismo. Me parece que não é mais falarmos de etapas, não é mais falarmos de quarta onda, é falarmos de um outro momento, que não mais trabalha com categorias isoladas, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor a perspectiva da Lugones, mostrando por que ela se chama, acima de tudo, uma teórica da resistência. Essa seria mais ou menos a questão que eu estava falando, né? Como a narrativa da primeira onda, né? As lutas das sufragistas pelo voto, da segunda onda. E aí tem essa questão que ela é super importante para o feminismo das mulheres de cor nos Estados Unidos, e vocês sabem, Lugones, ela fez o doutorado nos Estados Unidos, não sei se Michigan, depois a gente pode olhar, e é professora lá no estado de Nova York, e sempre se envolveu muito com ativismo e também com o pensamento das mulheres de cor e o feminismo negro. É uma influência muito forte na reflexão dela, ao lado da reflexão que o Aníbal Quijano trouxe, né, acerca da colonialidade do poder e da questão da modernidade, da crítica à modernidade. São três eixos muito importantes. E sobre os três, ela tem, né, as suas considerações, as suas divergências, que são importantes, né, mas, de maneira geral, são pensamentos que para ela são fundamentais. Então, o feminismo negro, e aí depois eu explico essas questões, no que pontualmente ela vai divergir do Quijano, e, enfim, a gente vai ter oportunidade de explicar melhor isso. Nessa trajetória do feminismo dentro dos Estados Unidos,
a obra da Patricia Hill Collins, né, o pensamento feminista negro, ela teve uma importância extraordinária, muito, muito grande. E vai influenciar, no meu modo de entender, a razão pela qual também Lugones se coloca como uma teórica da resistência e o entendimento do que se está dizendo com isso, né? Como a resistência como uma potência de transformação. Então, o feminismo da Hill Collins, esse é um livro em que ela vai trabalhar, né, com o pensamento da Bell Hooks, da Alice Walker. A Hill Collins vai mostrar, uma socióloga, ela vai mostrar a questão da autodefinição, quanto ela é importante como mecanismo de resistência. Né? Eu não preciso, não vou fazer isso, falar o que significa o supremacismo branco nos Estados Unidos, que a gente tem aí a morte do George Floyd, é só um estopim de todo um século de racismo forte, né? E tem muito, muito, muito componente aí, a eleição do Trump, o que ele significa, supremacismo branco, mas é uma sociedade extremamente racista, e como o Brasil, e como parte da América Latina, é um racismo que tem origem colonial, tem origem na situação da população negra africana de várias origens que foram trazidas para o continente americano fazendo uso da sua expropriação da sua força de trabalho de modo escravista. Então, você vai ter escravidão nos Estados Unidos, a escravidão no Brasil, elas deixam toda uma marca que é presente na sociedade, né? Que é presente nessas sociedades. O racismo, ele foi introduzido dentro desse capitalismo para justificar a forma pela qual se estava, de uma maneira brutal, violenta, enfim, genocida em algumas situações, no caso dos índios nacionais brasileiros, se expropriando dessas terras e se expropriando do uso do trabalho desses corpos. Então, você vai ter, na empresa colonial europeia, na América Latina e nos Estados Unidos, essa desumanização, esse processo de desumanização. Isso é muito bem trabalhado pelas autoras negras, por Lugones, né? As feministas negras, a Bell Hooks escreve isso de maneira bem forte no livro dela, E Eu Não Sou a Mulher, né? Não dá para pensar racismo no Brasil, nos Estados Unidos, sem remeter ao passado colonial. Né? É o que a Grada Quilomba diz, o sucesso colonial, porque o Brasil continua com uma clara hierarquia racial, de uma estratificação social marcada pela questão racial. Isso é visível na pandemia, isso é visível no Brasil, isso é visível nos Estados Unidos. Quais são as comunidades que estão sofrendo mais o impacto da pandemia? Então, essa questão da escravidão, ela não é uma questão que simplesmente passou quando, sei lá, no Brasil, a princesa Isabel declarou o fim da abolição da escravidão, da escravatura. Ou mesmo nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, acabou-se lá com
A guerra civil acabou-se com a escravidão nos Estados Unidos. Acabou a escravidão? Acabou o racismo? Não, né? Isso é evidente que não. Nós temos aí infinitos milhões de exemplos para mostrar como essa ferida colonial ela deixa rastro e a gente está sempre repetindo, reproduzindo essa marca colonial, né? A morte do George Floyd nos Estados Unidos. Você tem, ontem eu vi rapidamente, não sei se foi ontem na televisão, a transcrição do diálogo dele com os policiais. Ele falou, cara, eu não estou respirando, vocês estão me matando, eu não estou sentindo. E os caras fazendo pouco, você não tem que falar, se você falar, você perde. Enfim, está ali. Aquilo ali é uma ferida que não foi curada, uma ferida da supremacia branca. E por que essa supremacia branca? Por que essa ideia de uma superioridade racial? Na perspectiva do Quijano, isso fortalece a empresa capitalista mundial, porque a ideia de que a inferioridade racial justifica, portanto, a importação de mão de obra africana, que é trazida de homens e mulheres de diversas nacionalidades, de línguas diversas, para serem escravizadas em território colonial e trabalharem para o enriquecimento dessa burguesia colonial e depois nacional. Se necessitava de uma justificativa, de uma legitimidade. E essa justificativa e essa legitimidade, que é a desumanização e a inferiorização, ela, após o fim da escravidão, na abolição, ela persiste, é uma ideologia que persiste e que se mantém. Então, entender o processo pelo qual a modernidade, que eu estou chamando de um modelo de racionalidade, serviu de eixo, como diz o Quijano, de base para o uso, né, a violência da racialização de corpos e da sua desumanização para legitimar que essas pessoas, homens e mulheres, servissem aos interesses econômicos da colônia e do capitalismo, ela é importantíssima para nós não repetirmos no nosso modelo de pensamento as mesmas falhas de exclusão. Então, para entender um pouco mais a importância do feminismo negro e a importância, né, da Hill Collins para Lugones, eu vou resgatar aqui um pouco o que ela diz a propósito do que significou essa desumanização desses corpos racializados, que é um tema que para ela é muito importante, não foi tão explorado por Quijano. Quijano não trabalhou essa questão, apesar de ter colocado o eixo da modernidade como um dos eixos ao lado da colonialidade do poder do capitalismo global, como eixos de sustentação, ele não detalhou essa questão da desumanização, que para ela é muito importante, porque vai afetar na questão que ela traz, que é da colonialidade do gênero. Eu vou me deter um pouquinho nisso agora aqui, para poder pegar a Hill Collins e a questão da interseccionalidade, né? E eu acho que talvez assim fique um pouco mais claro, mas a questão da desumanização ela é importante para pensar o que a Lugones chama, eu devia ter feito até um slidezinho com isso, porque é um conceito muito importante, o texto que vocês têm, Rumo ao Feminismo Descolonial, ele foi publicado em 2014, mas ela escreveu em 2008 esse Gênero e Colonialidade, que é um texto muito importante. Ela traz essa questão que ela chama de
sistema moderno colonial de gênero. Ao lado da raça, o gênero, né, a categoria de gênero, ela serve também como estratégia de dominação e opressão, por um procedimento de inferiorização. Eu vou tentar explicar para vocês nas minhas palavras, mas é sempre melhor ir à fonte, ler Lugones e depois eu espero que vocês também façam isso. No caso desse eixo, né, do capitalismo global, ele tem, você vai ter na Europa, no século XVI, toda uma modernidade, a primeira modernidade, né, a racionalidade, o descobrimento do pensamento, da luz da razão, que não tem a ver com a dependência de uma origem divina. E você vai ter nas colônias ibero-americanas, ibéricas, você vai ter a missão civilizatória, né, do cristianismo. Isso vai vir junto, colado as duas coisas, né, a missão civilizatória e a empresa econômica colonial. Que vão os dois trabalharem muito conjuntamente para a dominação completa e total e a completa subordinação desses corpos racializados dentro de um tipo de dominação que se dá pela sua interiorização de certos padrões normativos. Quando você tem na Europa todo um processo, que é um processo que você vai ter um processo de igualitário, né, que é o fim dessa relação mais da nobreza, dos reis, do feudalismo, você começa a ter uma população começa a se transformar em igualitária, você termina a servidão, aqui se inicia fortemente a escravidão, que vai durar 300 anos, mais ou menos. De 1500 até 1800 e blá. Você, nessa relação com esses corpos racializados de indígenas nacionais, nativos locais e africanos, mulheres e homens que são trazidos, você inicia a sua desumanização, colocando como se, dentro dessa ontologia moderna, se tratassem de seres mais animais do que propriamente seres humanos. Então, são vistos, desde uma perspectiva desumanizadora do colonizador, como propriedades as quais eles podiam se valer e utilizar da melhor maneira que fosse. Então, o padrão de dominação colonial é esse do colonizador e do colonizado, em que o colonizador ele olha para o corpo do escravizado e da escravizada como uma propriedade sua. E como propriedade sua, e ele é o padrão de humanidade, ele vê que esse corpo é um corpo, na verdade, mais próximo do animal e bem distante do que seria a humanidade, que é ele, o homem europeu, branco, etc. Então, há uma desumanização na sua naturalização. Do ponto de vista da natureza desses corpos, eles têm uma natureza quase que distinta da natureza humana, que é uma natureza que lhe dá autoridade, poder de exploração. É a ideia da natureza, dessa ontologia da modernidade, que separa as coisas em dicotomias, em categorias. Então, você vai ter a racionalidade e a natureza de um lado. Então, você vai ter a racionalidade instrumental, que é superior e que autoriza um entendimento de que a natureza ela pode ser expropriada, instrumentalizada, utilizada. Então, são corpos racializados e que se transformam em propriedade. Em propriedade, como tudo do qual você
é dono, você faz o que quer, porque é sua propriedade. Nessa desumanização, transformação em animalização, esses corpos não são vistos desde uma perspectiva de gênero. Eles não são vistos como homens e mulheres, diz Lugones. Eles são vistos como machos e fêmeas. Machos e fêmeas que vão servir, no caso das mulheres, das fêmeas prenhas que se engravidam, o ventre delas é propriedade do dono, do proprietário de escravos. E, nesse sentido, ela já começa desestabilizando um pouco a noção tradicional de que gênero é uma questão mundial. Ela começa dizendo, não, espera lá, gênero entendido, veja bem, vamos explicar mais esse conceito para a gente não ter depois dificuldade nas nossas discussões. Normalmente, quando a gente fala em gênero, a gente fala ou gênero é a base, né, da diferença sexual, ou a diferença sexual é a base do gênero. Não importa qual a relação que você escolha, mas sempre tem uma base na diferença sexual. Então, homens fazem certas coisas, homens têm certas atividades, certas tarefas, e mulheres têm outras, e assim se faz uma ontologia, uma categoria que separa esses seres humanos em duas categorias dicotômicas, cujas tarefas nunca são as mesmas. E quem diz que homens e mulheres, isso em geral, as ciências humanas fazem muito isso, né? Em todas as sociedades humanas, você vai ter como base da sua sociedade, da organização da sua sociedade, dependente de qualquer coisa, uma divisão de tarefas por gênero ou por sexo, mas, enfim, tem uma diferença. E o que a Lugones diz, no caso dos territórios colonizados, o colonizador não queria nem saber se eram homens ou mulheres, muito pelo contrário, ele não os via como homens e mulheres. Homens e mulheres são categorias por demais humanizadoras, por demais próprias ao modo como ele vê a si mesmo e vê a sua esposa como mulher e ele como homem. Quando ele olhava os corpos, a maneira como ele se apropria dessa força de trabalho de uma maneira violenta, com violência sexual, com violência física, enfim, humilhação, é porque, para ele, eles não são homens e nem são mulheres. São apenas animais que possuem, sim, uma capacidade reprodutiva, mas que pode ser uma mula, pode ser qualquer coisa, mas não estão no campo da humanidade. Então, para ela, é muito importante perceber que esse olhar do colonizador, ele é um olhar que desumaniza a tal ponto que esses corpos não vão ser considerados humanos e muito menos terão gênero. Não serão homens e mulheres, serão animais, fêmeas e machos que têm possibilidade de reprodução e que me interessa que tenham possibilidade de reprodução, porque eu posso ser proprietário do ventre, do fruto desse ventre, assim como eu posso também violá-las e violentá-las para meu prazer pessoal e íntimo, quantas vezes eu quiser. Dito isso, esse processo de desumanização, que tem raiz na escravidão, então tem origem colonial, ele marca de maneira muito clara a história desses dois continentes, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, e a história do povo negro, e de todos nós que somos dessa mestiçagem, digamos assim, dessa origem colonial, né?
Porque nessa desumanização, isso é muito importante, você tem a naturalização da inferiorização. Não interessava ao colonizador, nessa missão civilizatória, que é uma missão mais cristã, transformar os homens em homens e as mulheres em mulheres. Eles eram mulas de carga, que quando morriam eram substituídos. Se comprava mais outros para substituí-los. E no caso dessa transformação digamos assim, dessa do uso, né, do gênero como categoria de classificação, né, ele não vai ser feito pelo colonizador. Ela vai começar a ser feita, diz Lugones, dentro dessa empresa de colonial capitalista, pelo cristianismo. Para o colonizador, o colonizado ou a colonizada não tem distinção de sexo, eles são propriedades de qualquer maneira, e não interessava a eles, do ponto de vista político, que de repente eles tivessem a autonomia de serem considerados homens e mulheres, porque isso humanizaria demais. Isso pode servir como uma forma até deles se voltarem contra o próprio colonizador. Então, não nos interessa. Agora, o que faz a missão civilizatória cristã? Né? Ela faz com que eles próprios, que já estavam numa condição de submetimento e violência, se virem contra eles mesmos. Se criem mecanismos de autocontrole. Esse é um aspecto da modernidade muito importante. A modernidade e o cristianismo, que muito pouco se fala, no meu entendimento. Mas a ideologia cristã, ela vai fazer isso que para o colonizador, o europeu, branco, não interessava, eram animais, propriedades que ele fazia com que trabalhassem para eles nas plantações e pronto, se morriam, e eu substituía, não tem humanidade ali, não tem ser humano. Mas a missão civilizatória religiosa vai fazer tudo aquilo que ele não fazia, que fazer a inversão da troca do submetimento desde o campo da consciência, desde o campo do pensamento, desde o campo da existência desses seres. Né? De que maneira? Uma das formas é através do sistema moderno colonial de gênero. Se, na perspectiva do colonizador branco, europeu, capitalista, burguês, os corpos eram corpos de animais, não eram corpos humanos, do ponto de vista da missão civilizatória moderna, traduzida ali no cristianismo, cabia a missão salvacionista civilizatória ensiná-los para que eles se humanizassem. Esse ensinamento, essa humanização, nada mais é do que fazer com que eles se interiorizassem valores e modos e hábitos próprios desse sistema de gênero, por exemplo. O papel da Igreja católica no Brasil e na América Latina é fundamental nesse aspecto de introjetar a sua própria, digamos assim, condição de inferiorização. Porque vocês vão entender, a gente tem que entender isso desde o ponto de vista do que a Lugones está chamando de um entendimento de que quando o colonizador espanhol, português, chegou em terras
brasileiras, hoje brasileiras, né? A Bia Ayala, desse continente que se chama hoje Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, mas que era uma outra configuração, ele não chegou num continente vazio, né? Ele chegou num continente que haviam comunidades que estavam ali organizadas de uma maneira específica. Não estou discutindo qual especificidade elas possuíam. Essas organizações, esses modos de vida, estavam ali já há muito tempo, né, marcados por certos hábitos de relações interpessoais, políticas, porque eram sociedades humanas, e toda sociedade humana tem características de organização que marcam a memória, a história dessas pessoas. Interessou ao colonizador entender, conhecer essas culturas? Não. Não lhe interessou, não lhe interessava, porque não queria saber de conhecê-los, de aprender com eles, queria simplesmente dominar, expropriar, controlar essa imensidão de terra que, para o olhar do colonizador, só via riqueza ali, que ele queria tirar. E para tirar, não importa se tem ali comunidades existentes ou não. Nesse sentido, a gente tem que ter em mente isso, é muito importante para entender depois por que Lugoni se diz teórica da resistência, porque é o seguinte, eles não chegaram em terra arrasada, eles não chegaram num lugar que não tinha ninguém, não tinha hábitos. A gente pode até questionar, mas tinha divisão de gênero, tem pessoas que criticam a posição de Lugoni, porque ela diz que não haveria gênero, né, portanto, não haveria patriarcado nessas comunidades pré-colombianas, né? Mas a gente não precisa detalhar isso, a gente precisa só pelo menos reconhecer que havia ali formas de organização social, formas de troca próprias, que não eram as mesmas que o europeu trazia das suas comunidades, da sua origem, né, da sua história, da sua memória. E qual o papel da missão civilizatória cristã nesse meio entre o colonizador e o colonizado? Né? O colonizador não interessava nada a vida dessas pessoas. O cristianismo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que se introjete na consciência e no pensamento desses corpos animalizados a ideia de gênero, por exemplo. A ideia de que se trata não só de corpos racializados, ou corpos animalizados, ou mulas, mas se trata de homens e mulheres. Aí parece que é um grande benefício, né? Está saindo da humanidade, se transformando, pelo menos, está saindo da desumanidade, da animalização, e agora são pelo menos homens e mulheres. Que legal, que bom, né? Graças a Deus. Tem agora homens e mulheres, não tem mais machos e fêmeas, né? Machos reprodutores e fêmeas, né, de ventre só, de parideiras. Mas não é isso que acontece, entendeu? A perspectiva da Lugones é que quando esse sistema moderno colonial de gênero faz com que essas pessoas elas introjetem uma concepção de gênero, de divisão de gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que isso implica em termos de divisão de tarefas, se desestabiliza de uma maneira sem precedentes, por isso o sucesso colonial da empresa, que a Grada Quilombo fala, né, hoje no Brasil, de tal maneira se desestabiliza as formas de resistência, de organização, porque se introjeta como sendo verdade, como sendo modelo, a noção do que é ser mulher, do que é ser homem, e dentro de uma perspectiva que hoje a gente fala, que ridículo, mas que era muito forte na época entre o cristianismo, que é a ideia do que é o bom, o que é o bem e o que é o mal. Se você é pecadora, você vai para o inferno. E eu convido vocês a, quando estiverem
puderem ter oportunidade, depois, assim, um tempo, a pandemia tem que passar, visitarem a capital de Quito. O Equador é um país maravilhoso, e irem na igreja da Companhia de Jesus, que é uma igreja famosa porque ela é toda de ouro. E é interessantíssimo um quadro que tem lá, enorme, que é a descrição do inferno. Enorme, é um quadro monstruoso, assim. O massacre que foi feito pelo cristianismo, no sentido de separar o bem e o mal, e os pecadores que vão para o inferno, dos que são bons, e, portanto, vão para o paraíso, porque Deus os ama, ela foi importantíssima para desestabilizar as formas de resistência e de organização dos locais, dos nativos e também dos africanos, da diáspora africana. Porque não tinha nada, esse modelo categorial, essa ontologia cristã de base moderna, não tinha nada a ver com o modelo de pensamento cosmogônico, não tinha nada a ver com o modelo de espiritualidade que era vivida tanto no continente africano quanto no continente latino-americano pelas comunidades que aqui existiam. Era uma noção de interconexão com a natureza e enfim, toda essa moralidade, bem, mal, inferno, paraíso, bananeia completamente a mente dessas pessoas, de tal maneira que fica muito mais fácil, ao final do processo de colonização, do colonialismo, manter-se submetido, manter-se dócil. Porque você já interiorizou a ideia de que você só será homem ou só será mulher se você adequar-se a esses modelos, que são modelos do que é a feminilidade, do que é a masculinidade. E é nisso que é um detalhe pequeno, mas é um pouco nisso que a Lugones discorda um pouco do Quijano. Ela vai dizer, bom, não é só gênero, a questão das mulheres na empresa colonial, capitalista, colonial, racista, as mulheres não são só mais um elemento dessa violência colonial, né? Não é só simplesmente porque a mulher era o sexo e a propriedade, e, enfim, que o colonizador queria se assenhorear. Não é só a questão sexual, talvez de gênero, a gente possa dizer, que representava a mulher indígena ou a mulher africana naquele contexto. Era mais do que isso, né? O que está se falando, e o que a Lugones fala, é que o sistema moderno colonial de gênero e essa separação, né, entre o que é a feminilidade e a masculinidade, ela rompe com todo um modelo, uma forma de organização dessas comunidades que não era dessa maneira de uma ontologia fragmentada, separada. Você tinha toda uma perspectiva de interconexão entre os seres humanos e a natureza, e de uma fluidez e de uma mudança de papéis e de troca de papéis, de uma relação de troca intersubjetiva, interpessoal, nisso que a gente está chamando de intimidade no relacionamento humano, e uma complexidade nessas trocas que não podem ser simplesmente reduzidas à mulher como um objeto sexual. Então, o cristianismo, a missão civilizatória do cristianismo, salvacionista, conseguirem aquilo que não interessava ao colonizador, que é fazer com que eles introjetassem o gênero como sendo o correto, o bom, o melhor, né, se rompe mais do que a questão sexual, se domina não só pela questão sexual, se domina também por tudo o que representava uma forma de organização social que não era feita de maneira
separada, com uma ontologia separada. Então, toda aquela forma da participação da mulher na questão do plantio, da semeadura, né, da relação com a comunidade, não é mais não tem aquela noção da família separada, como é o modelo europeu, né, nuclear. O homem é o proprietário e as mulheres são simplesmente as suas ajudantes, né, que é aquela descrição bíblica. A mulher é a base, a ajudante do homem que vai proteger a família. Isso não era algo real, porque eram sociedades que se viviam em forma comunitária e, portanto, de troca de papéis e de circulação maior, né? E o gênero ele vem, dentro desse sistema moderno colonial, para realmente cortar isso, toda essa forma de organização de resistência que poderia pôr em xeque no futuro, por exemplo, quando acabou a independência, quando acabou a colônia e viramos repúblicas, países independentes da América Latina, se não tivesse sido feito esse trabalho de interiorização dessas categorias, né, do que é o papel da mulher, do que é o papel do homem, talvez nós tivéssemos tido um processo de independência que não teria sido esse processo que simplesmente foi a manutenção de um modelo de poder colonial. O que nós temos, então, é a ideia, né, hoje, desde a República até hoje, no Brasil, você olha a história do Brasil, quem são os donos do poder são homens brancos proprietários burgueses, eleitos, como o nosso presidente, eleitos. Como um país com uma história colonial, uma tradição, né, racial, de pensamento diferenciado, continua mantendo no poder homens brancos, burgueses, proprietários capitalistas, racistas, misóginos. Porque na passagem da colônia para a independência, foi introjetada na mente, na modo de vida das pessoas, a ideia de que existem, que o ideal do governante é o homem, o ideal daquele que melhor sabe, porque é racional, como organizar a sociedade, é um homem branco. E essa introjeção disso, é isso que a Lugones discorda um pouco com o Quijano, assim, ela não é pouca coisa. A introdução do sistema moderno colonial não é pouca coisa na herança maldita que a gente tem hoje de dependência completa, né? Brasil e América Latina é totalmente dependente e periférico, todas as áreas. Ela tem um papel de submetimento importante. Eu fiz toda essa narrativa para mostrar o quanto há entre Lugones e o pensamento, o feminismo negro norte-americano e as mulheres de cor, uma conexão por essa base toda colonial e toda essa forma com que, no caso da Lugones, o sistema moderno colonial de gênero, foi feita como forma de dominação e de opressão importantíssima para a nossa situação. Agora, não significa, e isso é uma coisa muito importante, que não houvesse resistência, que realmente essa introjeção promovida pela missão civilizatória cristã, ela tenha conseguido, de fato, o total domínio dessa memória dessas comunidades antemodernas, como a Lugones prefere chamar, né? Comunidades que não se organizavam dessa maneira. E isso é uma questão muito importante. A Hill Collins, eu convido vocês a darem uma lida no livro, que já foi traduzido, né, o Pensamento Feminista Negro. Ela mostra muito claramente como as mulheres negras, já no início, já depois da abolição da escravidão, da escravatura, elas, mesmo assim, quase que com pouco letramento e sempre fazendo papéis dentro de uma economia de subalternidade, né, de um lugar de subalternidade dentro da sociedade, elas tinham formas de resistência comunitárias que eram feitas
tal maneira que fazia com que elas pudessem se proteger daquilo que a Hill Collins chama de imagem de controle. A imagem de controle, entendida como as imagens que a sociedade racista promove, né, na educação, na comunicação, em todos os mecanismos possíveis de divulgação de ideias, do que é o ser mulher negra. Essas imagens de controle, elas não eram autodefinições, eram definições do que a sociedade supremacista branca entendia como sendo a mulher negra. Aí tem aquelas figuras específicas lá da história negra norte-americana. Nós temos também as nossas figuras, a gente tem a Chica da Silva, a gente tem a tia Anastácia, essas imagens, ou da hipersexualizada, ou da mulher, da matrona. Eram imagens que não eram imagens da autodefinição. Então, o que Hill Collins mostra de uma maneira de um estudo bem interessante, né, na riqueza da descrição, como havia espaços de encontro e de troca entre mulheres que permitia, nessa troca importante, dessa forma comunitária entre mulheres negras, na igreja, mesmo na família, que permitia uma autodefesa do seu entendimento, da sua subjetividade, da sua autodefinição. Essa resistência que se dá no campo da consciência e do pensamento, ela é fundamental para você não deixar com que o supremacista branco faça com que você reconheça a sua inferioridade e, com isso, você perca toda a possibilidade de autodefinição. Então, ela vai descrever essas comunidades de resistência na igreja, na música, a importância do blues, né? Das mulheres que escreviam blues, escreviam as músicas, cantavam, num momento das mulheres negras em que elas não tinham acesso à educação e viviam com pouca possibilidade de resistência nesse aspecto. Então, é muito importante a proteção para a autodefinição. A Lugones também se coloca como uma teórica da resistência, porque no seu pensamento, a missão civilizatória, a missão cristã civilizatória do sistema moderno colonial de gênero, ela não conseguiu apagar completamente a memória dessas comunidades. Essas comunidades, nossas comunidades, no Brasil profundo, na América Latina inteira, elas ainda mantêm essa memória viva, né, de uma forma que nós não conseguimos ver, porque nós vivemos no campo, né, da sociedade, né, visível, mas há formas de organização infrapolíticas que estão ainda existentes e atuam como forma de resistência. Retomando, assim, eu tinha dito que duas relações são muito importantes do pensamento negro norte-americano para o pensamento da Lugones. Interseccionalidade a gente já falou bastante, eu não vou me deter nele, né? Ele, no meu modo de entender, o conceito da interseccionalidade, quando ele surge, né, em 95, ele é um divisor de águas, né, uma ruptura importantíssima, né, dentro dessa narrativa do feminismo, porque ele vai mostrar como as opressões elas não são possíveis de serem abordadas de modo separado. A Kimberly Crenshaw mostra como a separação das categorias, né, a categoria racial, da categoria de gênero, da categoria de classe, ela torna invisíveis aquelas pessoas que estão na interconexão entre essas categorias, que estão na junção das duas. Você invisibiliza a mulher negra porque ela não vai estar visível
ponto de vista institucional e político, para aquelas representações e identificações políticas que é do negro e da mulher. Os porta-vozes, os representantes dessas identidades, ou é o homem negro ou a mulher branca. E a mulher negra, na sua história, vivência, que está na intersecção dessas duas categorias no meio, ela fica sem representação, sem voz, sem reconhecimento, né? É como se ela não existisse. Então, a mesma situação, a Lugones vai falar sobre a noção de mulher colonizada. Ela não existe do ponto de vista do colonizador, porque para o colonizador ela não tem gênero, ela não é mulher. É uma contradição usar o termo mulher colonizada. Então, a interseccionalidade é um conceito potente e importantíssimo para mostrar como as categorias, né, os conceitos de formas de classificação, elas não são separáveis. Portanto, não podemos achar que ser mulher é uma coisa que possa ser igual em todos os locais do mundo, dada esse histórico patriarcal, capitalista, racista, né? Porque essas categorias estão juntas. Mas a Lugones, ela vai propor um segundo deslocamento. Você vai ter esse primeiro deslocamento com o conceito da interseccionalidade, e ela vai propor ainda um segundo deslocamento. Você tem a ideia das categorias separadas, que, na verdade, não dão conta da existência real de pessoas que estão nessa interconexão, nesse meio, mas a Lugones diz, maravilhoso, fantástico, mas é descritivo. O conceito de interseccionalidade, como eu vou usar ele para ação, para agência? Se ele só está descrevendo uma situação, se ele só está descrevendo uma falta, uma lacuna, como eu faço com que ele se transforme em potencial de agência, né? E aí ela vai propor esse deslocamento, essa nova forma de olhar, tendo em vista uma perspectiva de resistência, que é a noção da fusão. Então, não só a lógica da interseccionalidade, que desmonta a lógica da categorial, né, a gente diria também moderna, né, da separação das opressões. Não só a lógica da interseccionalidade, a gente também tem a lógica da fusão. O que significa a lógica da fusão? Isso ela fala numa conferência, depois eu vou dar a referência no final, no último slide. As categorias, quando elas se conectam num corpo racializado, né, herdeiro desse processo colonial, moderno, elas se interconectam, elas fazem uma relação. E essa é uma fusão. Então, a gente não fala mais de categorias separadas, a gente fala dessa experiência que é essa fusão. E essa experiência que é essa fusão, ela vai ser muito regional, muito local, né? Portanto, a gente já não está mais dentro daquele... É sutil, mas a gente pode depois refletir mais sobre isso, nesse segundo deslocamento. A Crishaw, ela ainda trabalha, mesmo na descrição, ela ainda trabalha com um modelo de pensamento categorial separado, porque ela vê apenas a interconexão, e a interconexão ela produz um vazio, mas ela continua mantendo as duas categorias. Agora eu já não estou mais na visão da fusão da Lugones, não estou mais com as categorias separadas. Eu estaria agora com uma outra coisa, que é o que resulta dessa fusão. O que resulta da história dessa fusão, né, na experiência regional, local, onde ela ocorreu, né, onde ela foi vivida, né? E aí você vai ter esse
deslocamento da interseccionalidade, né, para uma lógica da fusão, uma experiência específica dessa fusão, né, que é própria específica do Brasil, como se deu no Brasil, como se deu nos outros países latino-americanos, como se deu nos Estados Unidos, tem uma especificidade de como essa fusão ocorreu, e disso pode surgir uma lógica da coalizão. Então, eu vou sair da interseccionalidade para a fusão e para a coalizão. Eu já estabeleço alianças e relações não com as mulheres norte-americanas, mas com as mulheres negras dentro de um contexto específico. Houve uma fusão dentro de uma história, e como isso vai se dar, vai ser uma coalizão a partir dessas histórias de fusões. Né? Seria um deslocamento que ela propõe, e que eu acho que é muito rico, para pensar uma resistência que seja, uma teoria de resistência que viva esse tensionamento constante que nós vivemos, né, dentro de um Brasil com essa herança colonial de sucesso. A gente tem a fusão, e ao mesmo tempo a gente tem a resistência, a existência dessa imposição categorial, e a história colonial mostra isso, e como a gente vai tensionando isso na nossa vivência cotidiana, na nossa luta diária. Essa é uma questão que eu botei como provocação, eu não vou me estender muito, mas eu acho que, dado esses dois deslocamentos, o deslocamento três deslocamentos, digamos assim, deslocamento da colonialidade do poder e sua relação com a modernidade, como base para o capitalismo global, mundial, né, do que o Reano traz, e a sua tradução no sistema moderno colonial, da Lugones. Você vai ter aí esse deslocamento a partir da interseccionalidade, esse segundo deslocamento a partir da lógica da fusão. Então, a gente começa a questionar muito toda essa narrativa feita pela ideia de uma liberação das mulheres em torno desse conceito da mulher como um outro. Né? É um conceito que fica frágil diante dessa lógica da fusão, mas a gente pode detalhar depois. E as referências, eu coloquei aqui esse da Karina Bidaseca, que está no Estudos Feministas. Ela vai fazer referência a essa conferência da Lugones, que ela fala da lógica da fusão e a proposta da coalizão. E aqui o YouTube. A minha provocação foi nesse sentido. Faz sentido falar em onda dentro de um contexto que a gente está questionando justamente essas categorias, esse vocabulário, mas do ponto de vista da história oficial, a primeira onda é a onda das sufragistas, e a Bell Hooks mostra como há um tensionamento ali dentro, né, no sufragismo norte-americano, que é interessante, em relação às mulheres negras que participaram ativamente do sufragismo, mas não aparecem, não são visibilizadas. Você vai ter uma segunda onda, da qual, posteriormente, a Simone de Beauvoir foi utilizada, né, na década de 70, mas que ela não participa. Ela publica O Segundo Sexo em 49, mas ela vai dar um pouco, né, base para a questão da opressão de gênero, como uma categoria importante, mas quem inaugura a segunda onda é a Beth Friedman, com a mística feminina. Que é toda uma questão extremamente classe, né, bem das feministas liberais que querem ter acesso a postos de trabalho, enfim, uma igualdade nesse acesso ao trabalho. Tá certo quando se diz que naquela época, década de 70, você já vai ter a Audre Lorde, você vai ter o feminismo lésbico, né, você vai ter o feminismo reivindicando, né, tem toda uma literatura sobre isso,
tensionando essas pautas, mas o que oficialmente aparece é essa pauta mais liberal, né? Pelo menos é como eu percebo. E é essa pauta liberal que, infelizmente, acaba sendo transformada como porta-voz do movimento feminista. E acaba que no sul global a gente incorpora essas pautas. E é um problema que há também nisso que eu não explorei. Mas está certo. E a Audre Lorde é fundamental para o pensamento da Lugones, da Hill Collins, enfim, de muitas feministas nesse campo do feminismo de cor. Claro, o cristianismo, enfim, ao dicotomizar bem e mal, inferno, paraíso, purgatório, e tudo que isso significa, e botando a mulher pecadora como sendo uma mulher que tem prazer sexual, que tem orgasmo, sei lá o quê, e tudo isso compartilhou justamente um processo de submetimento muito forte. Portanto, é inegável essa ação do cristianismo. Mas isso aí já está amplamente documentada, né? O impedimento do controle da reprodução, e, enfim, tudo isso. O que é uma polêmica que a gente vai ter aí que não tem que resolver, né? A gente não tem que ter uma definição, uma resposta, né? Mas, do ponto de vista dessa teoria que eu estou trazendo, da Lugones, o patriarcado ele vem com o capitalismo, nessa perspectiva. Mas você pode dizer, em outras perspectivas, que havia já patriarcado na América, né, antes da invasão dos europeus. Isso é uma questão que algumas intelectuais defendem. Haveria um patriarcado de baixa intensidade. Isso é uma questão que eu confesso que não acho importante, né? O importante é a gente não tentar, não fazer isso, colocar os nossos conceitos como se nós pudéssemos, com eles, descrever todas as sociedades. Então, a gente põe o conceito de gênero, a diferença sexual como formando gêneros opostos e intenção, e a gente coloca isso, homens, mulheres, mulher em casa, homem trabalhando, tal, ser gênero, né? E aí a gente vai para uma sociedade, estudar uma sociedade não ocidental, ou a história dessa sociedade, e a gente quer ver lá, não, as mulheres faziam isso, os homens faziam, a gente usa isso de uma forma meio instrumental, e ela tá questionando isso, para a gente tomar mais cuidado em pegar categorias do pensamento ocidental e querer descrever todas as sociedades, todas as formas de organização, como tendo por base essa organização de gênero e essa organização, portanto, patriarcal, que haveria uma hierarquia, né, entre o homem e a mulher, em que a mulher estaria num papel de submetimento. Ela pede para a gente mais cautela na hora da gente fazer essa transposição. E ela pede não porque ela acha que não sei o quê, porque também tem literatura vasta que questiona essa matriz de pensamento ocidental. Uma que ela usa é a Oyerunke, que fala sobre a invenção da mulher, né? Ela diz que não haveria na sociedade de matriz iorubá, na Nigéria, na África Ocidental, um patriarcado dessa maneira. E ela tem outros autores às quais ela se refere para questionar isso, né? Agora, é a tal história, né? Quem conta a história acaba já assumindo uma perspectiva, que é uma perspectiva de que sempre houve essa divisão, e essa divisão, ela, inclusive, Simone de Beauvoir fala, desde a existência de homens e mulheres no planeta, na Terra, a força do homem colocou a mulher numa relação de desigualdade que só foi solucionada com a Revolução Industrial. Enfim, tem uma narrativa, que é a narrativa ocidental sobre isso. Agora, se a gente não tiver
pouco mais de cuidado, a gente acaba transpondo para outras sociedades modos de ver o mundo que não necessariamente as explicam. E eu acho que isso é um cuidado que a gente deveria ter, né? Principalmente quando a gente vê toda a complexidade que isso traz, né? Mas se eu... quem estuda história antiga sabe, você vai descrever a Grécia Antiga, você só vai ver lá a opressão da mulher, que não era cidadã, tal. Mas será que as relações entre homens e mulheres eram realmente marcadas? A gente não tem acesso à literatura sobre as mulheres, o que elas faziam, como elas pensavam. Então, toda a narrativa ela passa a ser a partir de quem tem acesso a essas formas de dominação. Bom, com relação aos termos descoloniais, decolonial, o que eu percebo na literatura, o que eu percebo no uso que se faz, eu usava muito decolonial, mas eu percebi, por exemplo, que a Euderquis Spinoza, Minhoso, que é uma autora descolonial que eu gosto muito, ela usa sempre descolonial. E aí eu fui vendo, assim, não... Eu sei, alguém colocou ontem que a Catherine Walsh, que é uma autora, tem uma explicação de por que o decolonial é melhor. Eu não sei qual é a explicação. O que me parece que o decolonial ele tem muito de uma forma meio que... não sei se é correto isso, mas o decoloniality. Isso serve muito para o inglês, decoloniality. Esse assim, fora da colonialidade, sem a colonialidade. O des é uma coisa que me parece mais própria das línguas latinas. Mas você vê que eu troco, às vezes, decolonial, descolonial, tem que ir testando, né? Tem que ter uma coisa fechada, assim, também. A questão da resistência, eu vejo claramente, por exemplo, no feminismo negro norte-americano. Isso é óbvio para mim, acho que eu não preciso nem detalhar, né? Porque, como a Bell Hooks narra, o escravocrata, ele não ligava muito, por exemplo, para a música, não tinha uma relação muito com a música. Então, toda aquela existência musical que surgia ali, que vem de uma tradição africana, ela foi preservada, e ela foi também, o lugar do espaço da igreja era um lugar também de defesa dessa musicalidade. Então, eu vejo que tem um papel fundamental. No Brasil, eu recentemente vi uma entrevista do Laurentino Gomes, que eu até comentei ontem. Não li o livro dele, Escravidão, gostaria de ler, inclusive, ainda, mas ele fala como, desde pouco, assim, os escravocratas, os colonizadores, foram estimulando a que os escravizados, as pessoas escravizadas, elas passassem a adotar nomes cristãos e passassem a adotar o português como língua, né? E isso foi formas de minar, de certa forma, a resistência. Então, a igreja também teve esse papel de minar um pouco a resistência, né? Ao cristianizar os nomes, enfim, tudo isso. A Hill Collins, ela aparece num texto que eu coloquei nas referências, da Lugones, e ela aparece também na apresentação que a Argentina faz do pensamento da Lugones, nesse texto que também está na referência, os dois ela aparece. De qualquer maneira, independente dessa aparição, eu volto a dizer, Lugones, várias vezes, em vários textos, ela diz o quanto ela tem, primeiro, ela se autodenomina mulher de cor, ela é uma mulher de cor, né?
de origem indígena, argentina. Ela fez seu doutorado nos Estados Unidos, ela dá aula nos Estados Unidos há séculos, né? Inclusive ela faz críticas enormes à sociedade norte-americana, ao racismo, nesse vídeo. E a relação intelectual dela, acadêmica, em termos de troca, sempre foi com o feminismo negro e o feminismo das mulheres de cor. Acabou, sobre isso a gente não tem. E a Hill Collins, o livro dela de 90, e tem um artigo anterior, em que ela explica o conceito do outsider within, né? Que é um conceito muito importante para elas, tanto para Hill Collins quanto para Lugones, porque elas duas são intelectuais, né, numa comunidade branca, acadêmica, e elas percebem que elas são uma estrangeira dentro. Ela é uma mulher de cor, né, argentina, que diz que, assim, no departamento de literatura, a literatura argentina que é lida é Borges. Eu disse, caraca, Borges? Para quem conhece a literatura do Borges, sabe que de latinidade, de representação do que é a América Latina, Borges não tem nada. Então, essa mulher que é uma estrangeira dentro dessa comunidade, que é acadêmica norte-americana, assim como a Hill Collins, uma mulher negra, dentro dessa situação toda. E ambas têm vínculos muito fortes com o que a gente chama assim, de feminismo populares. Ambas estão preocupadas em não transformar a potência do feminismo de cor, do feminismo negro, em termos de transformação, numa mera disciplina acadêmica. Teóricas. Vamos ler Audre Lorde, vamos ler Hill Collins, vamos ler Lugones, como se fosse a manutenção do status quo, e isso não... Elas têm preocupação com a questão do agenciamento das mulheres que não podem serem ouvidas, né, e escutadas nas suas formas de organização e de luta. Então, nesse sentido, a proximidade é total, tanto biográfica quanto em propostas. A Lugones, de uma maneira que eu ainda não entendi muito bem por quê, porque eu não vi na Hill Collins, mas ela acha que, isso está na conferência que a Argentina fala, que a Hill Collins acredita em agenciamento individuais, e ela se diferenciaria da Lugones, porque ela acha que todas as construções de agenciamentos, de autodefinições, elas se dão de forma comunitária. Eu confesso que eu não sei quem é Kergou, até gostaria que a pessoa que fez a pergunta me falasse. Mas a Yuderkis fala com substancialidade. A Lugones fala nessa lógica da fusão. Mas a Yuderkis fala, ao invés de falar fusão, ela fala com substancialidade, que é a mesma ideia. Assim, são sinônimas, só que o conceito que elas utilizam são diferentes. Talvez a Yuderkis tenha... Eu pego desse autor, mas ela diz a ideia da matriz, da consubstancialidade das opressões, da matriz consubstancial das opressões, ok. Danielle Kergou, acadêmica feminista francesa. Ela estaria feminismo materialista, vou dar uma olhada, vou anotar. Ela estaria já na Hill Collins. A Yuderkis diz que Hill Collins trabalha com essa questão da matriz de opressão, que é múltipla. Mas a ideia é a mesma. Fusão é nesse sentido. Não dá mais para falar... É o problema que seria assim, esse segundo deslocamento que a Lugones está propondo ao conceito da interseccionalidade. Porque o conceito da interseccionalidade, de certa forma, mantém as categorias separadas. E a fusão ou a consubstancialidade já não pode mais... Você não tem mais a possibilidade de separar as categorias. Elas são vividas na sua fusão. A Hill Collins, até onde eu li, né, eu concordo com a observação, ela vai fazer essa análise do feminismo negro, tem um artigo que ela fala sobre isso, e ela vai mostrar, a partir da crítica ao mulherismo, ela vai mostrar quando chega no feminismo negro, quando ele se torna muito acadêmico, ele perde toda a possibilidade sua de
sim, acaba sendo mais uma disciplina formal. E ela faz essa chamada, a chamada a um feminismo que seja mais inclusivo, mais, né, mais atento a essa raiz, realmente, essa raiz popular de resistência e de luta de mulheres que antecederam a todas essas que hoje podem estar na academia, que hoje podem estar divulgando e difundindo novas ideias. É um feminismo comprometido com a base social, correto? E com a ampliação desse acesso, né, dessa solidariedade. Vejo essa questão do que eu falei, né, dela se preocupar com o não encastelamento das mulheres negras, uma vez que elas tenham assumido uma posição já de classe média e, portanto, dentro do extrato social, ascenderam socialmente, e não esquecerem a raiz de toda essa luta que antecede e que continua, né, presente na sociedade. É assim que eu vejo. É só uma questão de... Ela é descritiva, aí o Derkes explica também bem isso, é como se você tivesse dois vetores que são separados e que se encontram nessa intersecção, nessa intersectorização, são dois setores que se encontram. Mas se eu continuo falando em dois setores, eu continuo mantendo a lógica de duas categorias que se encontram, a mulher negra, a categoria mulher e colonizada, mulher colonizada. E não estou falando disso que é a fusão, que é a intersecção, que é ela que é o produtor da agência, da praxis. É isso que eu vejo. É como eu vejo, porque não sei quem eu li, assim, tem a ver também com o modo da Crenshaw. A Crenshaw é jurídica, então ela está pensando em como resolver essas questões no campo do direito. E, por isso, ela mantém esses vetores, portanto, é descritivo. Mas teria que detalhar mais. O locus fraturado, como eu entendo, né, nessa apresentação, é esse tensionamento que nós temos da perspectiva do colonizador e a perspectiva da resistência. Então, é um tensionamento que a gente não pode simplesmente se livrar da hora, né, de uma hora para outra. Tanto é que a gente se pega usando ainda um modelo de racionalidade moderno capitalista categorial, de uma ontologia separada, e, ao mesmo tempo, tendo perspectivas mais integrais, cosmológicas, ambientais. A gente está o tempo todo nesse tensionamento. É uma característica desse nosso tensionamento essa consciência fraturada. E não há problema, ela não vê isso um problema, ela vê um tensionamento que pode ser de resistência, de afirmação. Como eu percebo, assim, como eu vejo um tensionamento. A gente não tem que ser uma coisa ou outra, né? Que é essa lógica. Ou a gente é moderno capitalista, ou a gente é decolonial ou descolonial latino-americano. Não, a gente pode ser fruto desse tensionamento, dessa fratura. Tem, a que eu conheço e que eu gosto e que eu leio mais é a Derkes Minhoca Espinosa, que ela é da República Dominicana. Ela tem um trabalho que eu acho potente, muito bom, e dialoga totalmente com a Lugones, que teria sido orientadora dela, inclusive de doutorado e tal. Tem a Osh Curiel, que também é da República Dominicana, mas vocês encontram bastante informação, material, no site do Glefas, que é a associação, eu não sei mais o significado da sigla, mas a associação que elas estão dentro, né, e que tem agrega essas pensadoras todas, GLEFAS. Aí lá vocês vão encontrar todas as que têm essa perspectiva.
e que é o Sul global. Enfim, a gente pode fazer várias alianças, pensando nessa questão da aliança, a partir da fusão, que cria perspectivas de coalizão. A gente pode fazer várias alianças do Sul, né? Sul-Sul, com várias perspectivas, né? Com as feministas pós-coloniais todas são maravilhosas. Mas eu acho que a gente tem que fazer com o nosso feminismo local também, né? Que não estão nem preocupadas em ser ou não feminista, mas estão fazendo já na sua prática formas de resistência. Bom, tem mais uma. A expressão de cor era utilizada como eufemismo racista. Podemos dizer que o termo foi ressignificado? Pode ser. Eu não tenho, assim, eu não posso dar afirmativamente, eu não sei, mas eu tenho... assim, a gente tinha colored people, né? Que os Estados Unidos, na época segregacionista, você tinha pessoas de cor, colored people. E aí você tinha no ônibus, né? Nos banheiros, né? Para as pessoas de cor, que é um eufemismo, realmente, mas... Mulheres de Cor, ela é uma sigla, uma nomenclatura que é muito poderosa politicamente, né? no âmbito do feminismo norte-americano, porque congrega todas as mulheres não brancas, e são muitas, né? Muitas nacionalidades não brancas dentro do mundo, né? E aí é a asiática, né? É a mestiça, é a latina, é a indiana, é né? A nativa. Então, é um mundo de nacionalidades e de possibilidades, e eu acho que é por isso que se utiliza esse conceito, e ele é também na sociedade que tem essa diferença, né, diferente do Brasil, que é a cor da pele não é tão importante, mas a sua origem nacional, né? Então vale a pena. Eu acho que é isso. É uma divisão teórica, mas também um compartilhamento de questões, né? Uma divisão teórica, mas um compartilhamento de questões. Do ponto de vista da origem, o pós-colonial ele tem congrega intelectuais de diversas partes do mundo que estão pensando essa questão da perspectiva do conhecimento, quanto a origem não europeia desses intelectuais, eles acabam demarcando a possibilidade do seu reconhecimento enquanto né, contribuições dentro da esfera acadêmica. E aí eles vão percebendo que essa distinção entre origens, ela tem a ver com essa perspectiva universalista do pensamento ocidental. Então, você vai ter o Eduardo Said falando do orientalismo, né, de como o Oriente é uma criação do Ocidente. Você vai ter o Stuart Hall, que é um pós-colonial, e o Ramo Baca, que vai falar também da questão cultural e de como essa questão do híbrido, né, é importante, né, dentro da Inglaterra. E você vai ter no feminismo a Chandra Mohanty e vai ter a Spivak, que são autoras fantásticas e que, principalmente a Chandra Mohanty, a Yuderkis usa muito, porque ela vai falar justamente dessa colonização discursiva que a academia, enfim, ocidental, ela faz sobre as realidades não ocidentais. É uma colonização discursiva, como se houvesse uma autorização por parte dessa academia de se colocar num lugar neutro e capaz de falar no lugar do outro, né? Ela chama de colonização discursiva e de violência epistêmica. Então, são autores muito importantes. E os intelectuais latino-americanos da decolonialidade
participavam desse movimento do feminismo, dos pós-coloniais. Era um grupo só, né, de contra-hegemonia ocidental. Na década de 90, os latino-americanos perceberam que havia uma diferença entre o modo de tratamento da questão entre os latino-americanos e os, digamos, não latino-americanos, não ocidentais, mas não latino-americanos, asiáticos, digamos assim, né? Eu estou falando aí, envolve jamaicanos, palestinos, porque estão aí indianos, estão todos dentro desse campo do pós-colonialismo. Que tem a ver com o fato da experiência colonial latino-americana ela ter sido a primeira experiência de colonização dentro desse modelo do capitalismo global. Então, essa primeira experiência foi a primeira modo em que o capitalismo percebeu que a classificação racial da população ela serviria muito bem para as finalidades de dominação. E toda essa história colonial, ela tem uma certa diferença com toda a história do que foi o colonialismo inglês e o que foi também o colonialismo depois nos países africanos, né? E que o Frantz Fanon fala muito. Frantz Fanon é um autor também pós-colonial, nesse sentido. Duas coisas que eu vou falar para deixar assim como minha proposta, minha proposição, enfim, a gente faça cada uma de nós uma reflexão meio que biográfica, né, a respeito, pelo menos é um esforço que eu tenho feito também, né, a respeito das nossas histórias pessoais, enquanto mulheres, dentro de uma geografia, dentro de um espaço, e a história das nossas mães, das nossas avós, e a gente vai percebendo e procurando perceber, aí, enfim, eu acho que atravessa todas as classes, eu creio, enfim, algumas mais, algumas menos, a gente vai percebendo como que essas relações, de fato, elas se dão. Eu faço esse convite a vocês, porque a gente vai começar a perceber, eu acho, que as descrições que valeriam para uma perspectiva, eu vou falar isso, de um feminismo hegemônico, que precisa convocar a sororidade, porque a sororidade não existe, que vê uma competitividade, que vê um distanciamento de práticas comunitárias, você vai ver que ela não se sustenta, entendeu? Essa é uma convocação que eu faço para cada uma de nós, né? A Lélia Gonzalez, ela fala no texto dela de quanto nós, mesmo quem classe média teve, enfim, nós fomos educadas com essa matriz africana. Quem não teve diretamente uma educação africana, no sentido da força dessa ancestralidade, dessa oralidade, a gente foi educado, enquanto brasileiros, por essa cultura, né? E essa matriz, ela não é eurocêntrica, e ela tem isso que, de uma perspectiva de conhecimento mais sensorial, mais interconectado. Então, eu faço um convite a que nós procuremos olhar para a gente com mais cuidado e ver como a gente, às vezes, atravessa a nossa própria experiência pessoal, vivência íntima, né, no nosso relacionamento com as pessoas, a partir de categorias de classificação, de organização da realidade, que não nos servem. Aí fica uma coisa meio mal ajambrada, e aí cria-se um sentimento assim, nossa, não está dando certo, não, mas eu vou, porque isso é o feminismo. Eu acho que essa é o convite que eu faço a vocês, para a gente refletir, né, sobre nosso cotidiano, as nossas histórias, para a gente perceber as histórias que nos atravessam, e que elas não são, eu suspeito, é a minha suspeita, a gente vai ver que não cabe nessa completude essa mesma epistemologia, ela é outra.